Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Nós havíamos parado, ficamos um tempo sem gravar, mas no capítulo 3 do Apocalipse, onde vamos falar hoje sobre a igreja de Filadélfia, Apocalipse no capítulo 3, do verso 7 até o verso de número 13. E tem muitas coisas a aprender na aula de hoje. O Apocalipse é um livro fascinante, não é um livro fácil, mas é um livro fascinante, é um livro que vale a pena ser estudado, é um livro que traz coisas importantíssimas e nós já vimos nas primeiras aulas que não é um livro para ter medo, é um livro de esperança. Jesus não falaria bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, senão Jesus estaria mentindo. Para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Apocalipse não é para ter medo, mas sim é uma esperança que tudo isso vai passar e que um dia estaremos de eternidade em eternidade com o nosso Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja muito interessante, que é a igreja de Filadélfia. A Filadélfia, assim como a igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna, foi as duas igrejas que não receberam repreensão. Olha que coisa difícil, não receber repreensão, né? No período dispensacionalista, acredita-se que este período representa mais ou menos lá 1750 até 1900, que foi aquela época, o boom das evangelizações pelo mundo, onde nós tivemos John Wesley, George Whitefield, onde nós tivemos William Carey, onde nós tivemos mais recentemente o evangelista, né, do século passado, o Billy Graham, que é aquele evangelismo mundial levando a mensagem de Jesus Cristo para todas as nações. Então acredita no dispensacionalismo, é claro que isso pode mudar, que vai de 1700 e pouco até o ano de 1900, 1900 e pouco, esse período, certo? Filadélfia, ela era a mais jovem dessas 7 igrejas e ela tem um nome muito bonito. Por quê? O que significa Filadélfia? Na realidade, ela foi fundada em 189 a.C. por um rei chamado Eumenes, tá? E ele tinha um irmão, o nome do irmão do Eumenes era Átalo. E o que aconteceu? Eumenes vai para a guerra. E lá ele é declarado morto. No momento que ele é declarado morto, né, sobe a cidade. Filadélfia ainda não existia, né? Na realidade, ele era rei de Pérgamo, né, o Eumenes, só que ele é declarado morto. Então sobe o Átalo ao poder, e o que acontece? Uma cena de filme. O Eumenes volta da guerra mostrando que não estava morto. Na realidade, ele foi declarado morto, mas ele não foi morto. Quando ele chega, o que seu irmão poderia ter feito, o Átalo? Ter dito assim, olha, agora sou eu o rei, agora tu vai ser meu súdito. Mas na realidade não faz isso. O Átalo, ele renuncia ao cargo, dizendo, você, meu irmão, que era o rei, você continuará sendo rei. E eles tinham uma amizade, né, fraterna, uma amizade de irmãos muito forte. Ao passo que quando Eumenes conquista uma nova cidade, como é que ele coloca o nome da cidade? De Filadélfia, porque ele começou a chamar o seu irmão por um título, Átalo Filadelfo. O que significa Filadelfo? Aquele amor que nós conhecemos, né? Tem o amor eros, o amor ágape, o amor filéu ou filia, como alguns falam, que é aquele amor entre família, um amor mais íntimo, mais familiar. Delfos, de Adelfos, irmão. Então o que significa a palavra Filadélfia? Um amor de irmão, um amor forte, um amor que um irmão nutre pelo outro irmão. E ele batiza essa outra cidade em homenagem ao seu irmão, chamando a cidade de Filadélfia. Então é daí que vem o nome Filadélfia, e Filadélfia significa amor de irmão, certo? Era uma cidade que ficava a 50 quilômetros de Sardes, e
Nós já vimos nas outras igrejas que o politeísmo imperava. O que é o politeísmo? É a cultura a vários deuses, né? Nós temos ao Zeus, nós temos a Afrodite, nós temos ao deus, né, Baco, que era o deus do vinho, da sensualidade, da luxúria, daí que vem a palavra bacanal. Nós temos o deus Esculápio ou Asclépio, que é o deus da medicina, que é o deus da cura, e por aí afora. E não era diferente em Filadélfia. Então vamos começar a leitura. E ao anjo, capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha e que feche e ninguém abre. Da onde é que foi tirado isso? Isso foi tirado, na realidade, né, em Isaías, no capítulo 22, e verso 22, que fala sobre ter as chaves. Nós temos um caso na história, né, do rei Ezequias, que tinha o seu servo Eliaquim, né, que era o seu braço direito, e o Eliaquim tinha as chaves dos tesouros reais, né? E aqui é mostrado, né, que Jesus vem da linhagem de Davi e que Jesus tem as chaves de todos os tesouros, não de Davi, mas os tesouros celestiais. Tudo é dele, por ele e para ele. Conquistado através, né, do seu amor à morte de cruz, que ele vem, e agora nós temos esse direito por causa do que Jesus fez por nós. Então tudo isso é baseado no que o nosso mestre fez por nós. Então quando diz que tem as chaves, e essas chaves dos tesouros reais, não somente isso, Jesus tem as chaves para qualquer coisa. Aquilo que Jesus abre, ninguém consegue fechar e ninguém pode fechar. Aquilo que ele fecha, ninguém pode abrir. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. E quando diz essas coisas, diz o santo, né? A palavra, né, hebraica kadosh, que significa realmente aquele que é santo, aquele em que não habita, né, nenhum tipo de impureza, de poluição, né? E aí olha o que diz: conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que interessante que a igreja de Filadélfia, né? Ou seja, Jesus disse: em vocês existe uma porta aberta, ou seja, vocês são pessoas que não apenas falam com o meu nome através da boca, mas que vocês cumprem o propósito, que é a evangelização, que é o amor, que é realmente ser igreja. E aí ele diz assim, ó, embora tenha pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Como tem um ensinamento bonito e importante aqui. Por quê? Porque diz que vocês têm pouca força, mas mesmo tendo pouca força, vocês não guardaram o meu nome. O que nós aprendemos aqui? Nem sempre grandes ministérios significa sucesso espiritual. Infelizmente, nós que moramos aqui no Ocidente, nós temos a tendência de se enganar muito com isso. Nós temos a tendência de achar grandes ministérios significam sucesso espiritual. E na realidade, pequenos ministérios ou até ministérios fracassados, parece que é um fracasso espiritual. Pelo contrário, nós temos visto em nossos dias quantos escândalos de grandes ministérios, irmãos brigando contra irmãos, processando irmãos, tudo por pura vaidade, tudo por espólios, tudo por poder, tudo por mídia. Então, cuidado, cuidado. A próxima igreja, eu convido você a não perder também o estudo, que é a última igreja, e a igreja que representa os nossos dias, a igreja de Laodiceia. Então, Jesus diz, embora você seja uma igreja fraca no sentido assim de forças, uma igreja pequena, mesmo assim você não negou o meu nome. Então, cuidado, cuidado. Não pense que por muitas vezes você ter um ministério grande, por ter uma conta bancária muito grande, significa aprovação divina. Nem sempre isso é verdade. Cuidado. Daí o verso número 9 diz assim: eis que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Aqui nós temos novamente um grupo de judeus
que ia adiante não somente fazendo um motim entre os judeus, mas também se vendia a autoridades romanas, mostrando onde estavam os crentes que não negavam o nome de Jesus e que não prestavam culto ao imperador, e eles denunciavam essas pessoas, seus irmãos judeus denunciavam. Para quê? Para as autoridades romanas, para perseguir e matar essas pessoas. Então Jesus diz novamente, ó, esses que se declaram judeus, mas na realidade eles não são. E diz assim, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Coisa linda quando Jesus está com alguém, quando Jesus está com uma igreja. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa as mazelas. O importante é que quando Jesus está conosco, nós somos a maioria. Pode ser nós contra um grande exército. Pode ser uma onda do mar maior do que nós podemos imaginar. Mas com Cristo nós sempre somos a maioria. E aí o verso 10 talvez seja o verso mais polêmico de toda a igreja de Filadélfia, onde diz, eis que você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei você da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Por que aqui é um texto que divide muitas pessoas? Porque aqui divide muito os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque a palavra grego aqui, realmente a palavra grega aqui para guardar, é dúbia. Ela pode ter duas interpretações. Como assim? A palavra grega, ela pode ter interpretação significando o quê? Guardar enquanto você passa pela prova. Aí os pós-tribulacionistas falam lá em Lucas, falam lá em Mateus 24, falam lá também, né, no texto de Lucas 21, né, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que vai ser guardada durante esse período. Mas tem os pré-tribulacionistas, e a palavra grega também dá esse aval, que na realidade a igreja não vai passar por esta prova que vai vir pelos que habitam na terra. E também nós podemos falar, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Embora Ló e a sua família estivessem em Sodoma e Gomorra, ele não ficou em Sodoma e Gomorra quando veio o juízo de Deus sobre ela. Ele e a sua família saem de Sodoma e Gomorra quando o juízo de Deus vem sobre a terra. Então aqui é um texto dúbio e não dá para ser utilizado por um pré-tribulacionista ou um pós-tribulacionista para bater o martelo, porque a palavra grega aqui realmente é uma palavra dúbia. Pode significar, ou seja, eu vou te guardar da tribulação, ou seja, você não vai passar por ela, certo? Ou eu vou te guardar no sentido de proteger enquanto você está nela. Então é um conflito. Eu já dei a minha opinião, eu sou pré-tribulacionista, eu acredito no arrebatamento da igreja, certo? Eu acredito que nós não vamos passar pela grande tribulação propriamente dito, tá? Então, mas cada um tem a sua opinião e nós não podemos brigar por causa disso. Isso não é um ponto fundamental. O ponto fundamental é que Jesus é nosso Senhor e Salvador e que morreu por nós. Aí diz assim, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então olha que coisa interessante, a coroa pode ser perdida. A pessoa que se apostata da fé, ou seja, a apostasia, é aquela pessoa que se declarava ou se declara cristão, segue os preceitos de Cristo e em determinado momento para de seguir, se volta ao evangelho, começa a falar mal do evangelho. Existem muitas pessoas na história da igreja, talvez você conheça alguém assim, que muitas vezes se apostatam da fé. Então, cuidado, não é porque um dia você recebeu uma coroa quando você aceitou a Jesus Cristo e começou a caminhar que você não pode perdê-la. O texto aqui está dizendo, ó, guarda o que tens, persevera no que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então a coroa pode ser perdida sim. A salvação, ela pode ser perdida sim. É claro que a salvação não é perdida como muitas pessoas acham, né? Ou seja, hoje eu briguei com a minha esposa, perdi a salvação. Aí eu pedi desculpa, minha salvação voltou de novo. Ah, hoje eu disse, sai daqui, cachorro. Aí eu perdi a minha salvação. Aí eu disse, não tinha que ter falado isso, cachorro. Não, a salvação não é assim, de maneira nenhuma.
Aqui fala sobre a questão de apostasia. Existem pessoas que realmente, na caminhada, caminharam com Cristo um tempo e apostataram na fé. Eu até tenho um livro aqui que eu poderia ter trazido de um autor, um dos maiores conhecedores do grego e do hebraico, que era um cristão, se apostatou da fé e hoje ele escreve livros exatamente para combater o cristianismo. Isso é apostasia, certo? E aí diz o quê? Verso 12: Ao que vencer, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. A igreja de Filadélfia sabia muito isso. Por quê? Porque ela sofria com muitos terremotos. E aí, o que acontece? Geralmente cai muitas coisas, mas as colunas continuam firmes. Então, quando Jesus fala das colunas, né, que jamais sairá dali, Filadélfia sabia o que significava. E não diz apenas isso. Jesus diz, além das colunas lá no santuário, um santuário divino, onde as colunas nunca vão cair com terremoto, porque não vai existir mais, eu vou gravar sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Então, olha que coisa mais linda. Ou seja, o que nós aprendemos a respeito de Filadélfia? Depois, na história da igreja, Filadélfia foi destruída e reconstruída várias vezes. Nós vamos ver depois que lá em 17 depois de Cristo, um terremoto acabou com Filadélfia. Aí ela foi reconstruída em 90 depois de Cristo, que foi exatamente nessa época do João, já era chamada agora de Neo-Cesareia, em homenagem ao imperador César, né? Aí depois nós tivemos de novo ser mudado o imperador, né? Ali o Vespasiano muda a cidade de Filadélfia durante um tempo para Flávio, porque o apelido de Vespasiano era Flávio. Então é todo um processo. Mas João, quando chama exatamente de Filadélfia, ou seja, aquela igreja do amor fraterno, aquela igreja que tem um amor, né? Um amor de irmão, que é um amor muito forte. Então, termina dizendo, quem tem ouvidos, você se lembra do Shema Israel? Ouvir não é somente ouvir, é ouvir e obedecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que nós aprendemos com isso? E talvez a coisa mais importante disso tudo é que Filadélfia, irmãos, representa muito de nós. Deus está mais interessado na tua fidelidade do que no teu sucesso material, no teu sucesso financeiro. Por que eu falo isso? A próxima aula vai ser uma aula um pouquinho mais longa, porque nós precisamos conversar sobre a era da igreja atual que nós estamos vivendo. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época onde nós estamos medindo as pessoas e o sucesso espiritual das pessoas baseado naquilo que elas têm e não baseado naquilo que elas são. E infelizmente muitas igrejas têm fisgado pessoas somente pelo poder, somente por aquilo que Jesus pode dar. E quando eu falo poder, é poder financeiro. Ou seja, é muito mais fácil encher uma igreja onde prega-se somente sobre um Deus que vai te dar dinheiro, que vai te dar casa própria, que vai te dar carro, que tu vai querer tudo que tu quer, que teus sonhos vão ser realizados, do que uma igreja bíblica que pregue a verdade. Isso é os últimos dias que nós estamos vivendo. Não esqueça. Seja fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. Que Deus te abençoe grandemente.